ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Mais um toque neste versículo, Mateus 16, 18. Tá bom, o som tá bom. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode sentar. O que Satanás não crê. Irmão Branham diz, há 3 classes de pessoas num ajuntamento religioso. É a mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Sempre a presença de Deus não foi reconhecida. As pessoas reconhecem tudo, menos a presença de Deus. É que quando a presença de Deus está em cena, as pessoas pensam num pulo, num arrepio, numa alegria, e a presença de Deus está em carne. Por isso que ela não é reconhecida, é a presença de Deus, não é o que Deus produz, mas é a sua presença. E Ele está presente através de uma pessoa. Aí o irmão Branham diz, crentes são as 3 classes. Crentes manufaturados e incrédulos. Esses 3, e ali estavam eles. Havia o sodomita incrédulo, o crente manufaturado, que era o Ló, e Abraão, a igreja eleita. Então eles nunca puderam reconhecer a presença de Deus. E a presença de Deus estava em Moisés. Não estava em Coré, Datã e Abirão. Não estava na congregação. Como eles mesmos diziam, toda a congregação é santa. Então eles queriam passar a presença de Deus para toda a congregação, todas as pessoas. Mas a presença de Deus estava através do profeta. Se você quer sentir a presença de Deus, sinta quando a palavra profética está
manifestada. E o diabo, em todos os tempos, ele nunca pôde crer na mensagem de uma só pessoa. Porque esta uma só pessoa, cada vez, não somente nestes que falamos, Moisés, Jesus, Pedro, Paulo, Brana, mas em todas as épocas, pode ver em cada mensageiro das eras, em cada profeta do Velho Testamento, a presença de Deus estava manifestada, só que ela não era reconhecida. As pessoas vivem com aquilo perto, mas não conseguem reconhecer que é Deus. Por isso, irmão Brana diz em Abraão Restaurado 157, ele é Jeová Deus em minha carne. E as pessoas não reconheciam. Deus estava em carne. Quem reconhecesse Deus em carne, Deus em um homem, ali estava a presença de Deus. Amém. Mas você vê crentes manufaturados, e o crente é aquele que já vem originalmente por Deus. O manufaturado é o crente que o pastor fabrica, que a gente tenta fabricar, que a gente tenta ganhar. O crente é o que Deus ganhou. Mas o fabricado, o manufaturado, é aquele que a gente tenta fazê-lo. Ele nunca fica valendo nada. Você tenta converter uma pessoa e ela não converte da maneira correta, porque ela não pode converter além daquilo que nós somos, que estamos tentando aquela pessoa. Agora, temos que ser convertidos por Deus. O crente é o convertido por Deus. O crente manufaturado é o convertido pelo pastor. Ajunta muita gente, tem um bom companheirismo, então ele é um crente manufaturado, que ele só vai bem, só sente bem quando ele está misturado. Ele não tem como sentir bem sozinho. E o verdadeiro crente, ele é uma águia. Ele vai bem sozinho, ele enfrenta suas lutas e ele é um verdadeiro crente sozinho, é uma águia. E logo o irmão Brana diz também, tem aquele sodomita, o incrédulo, que ali estava, 3 grupos muito tremendo, que para mim passar por eles aqui, só de ler a mensagem do irmão Brana é pesado, mas eu vou ler. Para que deixar essas coisas para trás? Não é? Vamos ler para poder ver como Deus manifesta e fala ao seu povo. A maioria das vezes as pessoas não percebem, não reconhecem. Como você pode reconhecer a presença de uma pessoa de nome, a pessoa pobre, você pode reconhecer a pessoa do pastor, do diácono, do cantor, do músico, do irmão em particular, mas reconhecer a presença de Deus, que é quando Deus está manifestando a sua palavra no dia que você vive. E Deus manifesta esta palavra através de uma pessoa. E o diabo nunca pôde crer nisso. Por isso ele causou problema desde o início. E ele veio causando problema nos dias de Moisés com aqueles pregadores que não criam. Então o diabo estava prefigurado em 3 homens, Coré, Sem, Coré e Datã, que estava prefigurando esses homens que na verdade não criam, certo? Não criam, não aceitavam a mensagem daquele dia, o Datã, Coré e Abirão. Então a mensagem contrária estava com eles, mas a mensagem de uma só pessoa eles não tinham, porque eles estavam ungidos. O profeta diz, nós já lemos aqui, eles estavam ungidos pelo diabo.
E a gente é fácil dizer, eu fui ungido por Deus. Estou ungido por Deus. Você encontra um monte de gente na internet dizendo, olha, se você for de Deus, você para ouvir. Deus vai falar com você. Então você fica até com medo. Para mesmo, deixa eu ouvir Deus falar comigo. Então se aquilo cumpre, então foi Deus. Mas as pessoas tomam a responsabilidade sobre elas de dizer que elas estão sendo a boca de Deus, que elas estão falando por Deus. E a internet está cheio disso daí. Mas a presença de Deus, as pessoas não reconhecem. Aqui o irmão Brana diz, no parágrafo 113, a presença de Deus não reconhecida, ele diz, qualquer um sabe que o mundo, quanto à sua posição, tudo se encontra em ordem para a sua vinda. Terremotos em vários lugares, a lua está jorrando sangue vermelho ou vulcões vermelhos sobre toda ela, cobrindo-a, como Jesus disse, para observar este sinal nos últimos dias. O mar rugindo, tempestades, o coração dos homens desfalecendo de terror, a perplexidade de tempo, angústia entre nações. As nações não estão em paz, as nações estão em angústia. E se você não tiver a palavra verdadeira de Deus no seu coração, você também não estará em paz. Você estará com angústia, como as nações estão em angústia. Aí ele começa a pesar aqui, para você ver que tem a presença de Deus e a presença do pecado, da perversão. Olhe a perversão em alta hoje. Veja hoje, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais. As afeições naturais já perdidas. Então isso vai aumentando. Isso é no tempo do irmão Brana, 1960, 40% de aumento na Califórnia. Pensa bem como estão hoje de homossexuais e as afeições naturais já perdidas. Não são aplicadas de forma correta como Deus fez o homem e tirou a mulher do homem, para que ela pudesse ser uma auxiliadora, assim como a igreja o é, auxiliadora de Cristo, como Eva era para ser auxiliadora de Adão, a igreja auxiliadora de Cristo, a mulher auxiliadora do homem. Ela quer ser a cabeça do homem. Pela Bíblia, ela é auxiliadora. E aí está a perversão, que as coisas naturais já estão perdidas. Elas não conseguem obedecer como a Bíblia diz. E os desejos também dos homens e das mulheres são pervertidos. Veja hoje como as pessoas ficam em casa, que se chamam cristãs, e escutam tais personagens como Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, e aqueles que cantam hinos aos domingos. E vejam essas coisas, eles os veem beijando aquelas mulheres e coisas tais ali. Quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher até que estivesse casado com ela. Quer dizer, isso daqui já saiu fora do normal. As pessoas não obedecem isto mais. Aí eu não sei como as pessoas farão para chegar à glória, para chegar ao arrebatamento. Deveriam beijar só depois de casado. Irmão Brana diz assim, são glândulas masculina e feminina se cruzando. Ele mostra em outra mensagem, se você beijar na mão, não cruza. Mas se você beijar nos lábios,
Então, aquilo tem um cruzamento já sexual através do beijo. É o que não deveria fazer, porque muitas vezes a moça namora 2, 3, porque não dá certo com um, vai com outro, mas se você beija cada um e deixa ser beijada por cada um destes, está em adultério. E as pessoas não vão admitir isso, e é realidade. O profeta está dizendo o que é uma realidade, que ela deveria apenas deixá-la beijar depois de casada. As glândulas masculina e feminina, um ato sexual, estão cruzando, e diz, seja onde for, está errado. É potencialmente um ato sexual. É como Jesus diz, lá no Velho Testamento, era o coito, era o sexo que era pecado. No Novo Testamento, você vai ver que é o potencial. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Então, esse é o potencial do Novo Testamento, que a pessoa não entrou em sexo e ela já adulterou porque um homem olhou com intenção impura para uma mulher. Quando as glândulas masculinas e femininas se tocam, é um ato sexual. E é feito. Se um homem beijasse um homem na boca, isso faria vomitar. Um homem. Ou uma mulher beijasse uma mulher. Por que é diferente? É um ato sexual. Potencialmente. Isso mesmo. Um tipo de Cristo beijando sua noiva. Veja, você nunca deveria fazer isso. A igreja, você vê a igreja passando por 7 períodos, desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. A igreja veio casar aqui na 7ª era. Aqui na hora do casamento, então, aí esse é o beijo espiritual. Cristo e a igreja. O que ele não deu para nenhuma era da igreja. Este é o prazer que ele não deu para nenhuma era da igreja. Ele veio dar para nós na 7ª e última era da igreja. É ver isso só para esta. Mas as outras não eram. As outras faziam parte nas eras, mas estavam em um período não de casamento, mas de conhecimento. Quando chega aqui, no tempo do 7º anjo, é tempo de revelação. Revelação é você mostrar o que você é. Revelação, marido e mulher, é tirar a roupa um para o outro. Isso é uma revelação. Por isso a mulher não pode estar mostrando suas partes para outros homens, porque é um adultério também, certo? Tudo isso é um adultério. Potencialmente já adulterou. Vamos ler mais um pouquinho aqui, que o irmão Brana mostra, mas veja isto hoje. Todos esses filmes e coisas tais, e uma grande aglomeração de beijos e abraços. E é absolutamente quase adultério público. Por toda parte. E as pessoas estão cegas que não veem isso, certo? Tudo está numa condição de Sodoma. Sodomita por toda parte, como a Bíblia diz. Então a Bíblia está sendo cumprida, mas as pessoas nem reconhecem que a Bíblia está sendo cumprida. Toda essa mistura, que as pessoas não permanecem no original, como Adão e Eva, como Cristo e a igreja, nesse último dia, outra vez, Cristo e a igreja, no seu dia e durante as eras, a igreja caiu. Ela não recebeu a revelação. Ela veio receber a revelação
que a revelação é Cristo abrindo os mistérios, tirando a roupa espiritual da palavra. A palavra estava encoberta, os mistérios estavam encobertos, e nenhum deles souberam. Mas no tempo de Brana, quando a voz do sétimo anjo fez o tocar daquela trombeta, daquela mensagem, então veio a revelação de todos os mistérios. Agora, meus irmãos, temos que reconhecer a presença de Deus, que não foi reconhecida em Moisés, que não foi reconhecida em Jesus. Os religiosos dos dias de Jesus não viram Jesus como Deus, mas viram Jesus como Satanás. A Bíblia diz que eles diziam: ele é Beelzebu, ele tem Beelzebu, o maioral dos demônios. Então eles eram crentes naqueles dias, tinham suas igrejas, estavam esperando o Messias, mas o Messias veio de uma forma não reconhecida, porque veio num homem, era um homem igual aos outros, nasceu de mulher igual aos outros, mas eles não reconheciam a geração, a gestação pelo Espírito Santo, no qual Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então eles não reconhecem um homem natural que tem Deus, que manifesta a palavra, que Deus fala através dele como Moisés e não como os demais que tiveram que morrer juntamente com suas congregações. Porque não morre só o pastor, não destrói só o obreiro, destrói toda a congregação, todo o ministério daquela pessoa. Por quê? Ela não está reconhecendo a presença de Deus naquele dia. Eu sei que Abirão podia dizer a presença de príncipe da paz, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, mas não deu um nome para ele, só dizia: o seu nome será. E aquele não era o nome, eram as qualidades. Quando você encontrasse um homem que tivesse aquelas qualidades: Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, você reconheceria ser Deus. Mas eles não puderam reconhecer, porque não veio assim com o nome de Deus. Ele veio do nascimento duvidoso pelos crentes do dia, que Maria diz que estava grávida sem ter coabitado com José. Aí aqui ficou pior. E ainda ela diz: o Espírito Santo foi que fez sombra sobre mim. Então era difícil para as pessoas reconhecer aquele Deus que estava vindo e que tinha que passar pelo ventre de uma mulher para poder ser mortal, e era Deus que estava fazendo aquilo. Irmão Brana mostra, era Deus que criou as células sanguíneas e também o óvulo, do qual era Jesus. Não foi Maria quem criou aquilo. Como todas as mães, as crianças é óvulo da mãe, mas Jesus não era óvulo de Maria. Por isso, quando ela disse que estava faltando o vinho lá na festa, ele disse: mulher, o que tenho contigo? Ele não disse mãe, porque ele era Deus. Ele não era um óvulo de Maria, ele era uma criação de Deus, como o primeiro Adão, a palavra falada de Deus. Aí veio o segundo Adão, Jesus, a palavra falada de Deus, certo? Eles nunca puderam perceber isso. Então, estas manifestações já cumpriram todas durante estas eras, e as pessoas não reconheceram. E se você não reconhecer o mundo que você está vivendo hoje, casamento e divórcio, dias de Noé, que as pessoas não sabem com quem casar, não tem revelação
daquilo. E Deus não preparou uma mulher para o homem. Ele tem que fazer a escolha. Adão não pôde fazer a escolha. Deus tirou a mulher dele e deu para ele. Ela errou, mas ele não pôde fazer a escolha. A irmã Brana vem e diz, mas hoje você tem que fazer sua escolha. Você faz a escolha com quem você vai casar. E a moça também vai admitir, porque é até que a morte separa. Olha para a cara dele e para a cara dela. Você olha um para o outro e diz, será que eu te aguento até o fim? Olha um para o outro. Estou falando agora para o solteiro, porque os casados agora já estão nessa linhagem, até que a morte os separe. Mas aquele que vai namorar, vai casar, olha um para o outro e diz, eu aguento suportar a presença deste homem ou desta mulher, certo? Até que a morte separa. Você tem que ter essa responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor. É sua responsabilidade, sua, do homem. O homem escolhe a moça e a moça decide se quer ou não. É posto em livre-arbítrio, como foi lá no princípio. Você está em livre-arbítrio. O homem escolhe, não é a mulher que escolhe. É Cristo que escolhe a igreja. Não é a igreja que escolhe, é Cristo. Certo? É o homem que escolhe. Então tem que tomar cuidado nisso. Quando o homem escolhe, aí a mulher deve olhar para ele e ver se vai aguentar viver com ele até que a morte separe. Não é 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é só o período de festa, que é muito gostoso. Período de festa. Todo mundo está conosco. Todo mundo ajuda. Depois que passa aquilo, é você que tem que se virar. Então aí vai começar a ver o que é a pessoa dentro de casa, o que ela fala, como ela age, como ela te trata. É o que tem que ser visto. Se a pessoa não trata bem pai e mãe, não vai tratar bem marido ou mulher. Começa do lar, essas coisas. Começa de casa. Então, ponha isso em mente, que você precisa reconhecer Deus. Deus é a palavra desse dia. Eles não puderam reconhecer Deus em Jesus. Eles não puderam reconhecer Deus em Brana. Eu tenho que ir logo para mim não demorar. Então, quando chega aqui em Brana, você sabe, já estamos no fim. Eles não reconheceram, a América do Norte não reconheceu Deus em Brana. Alguns podem reconhecer hoje, e outros ainda chamam Brana de falso profeta, de demônio. Hoje ainda, como alguns ainda chamam Jesus de falso, e os apóstolos de falso. Você sabe que um judeu não crê em Jesus. Ele chama Jesus de falso. Ele não crê nos apóstolos. Ele não crê nas cartas dos apóstolos. Então ele chama os apóstolos de falsos, porque esses judeus, estão esperando o Messias. Quando o Messias já veio há 2000 anos, e eles não viram. Os seus pais não reconheceram. Quando os pais reconhecem, os filhos vão reconhecer. Nós é que levamos temor dos nossos filhos falar contra Deus, contra a palavra, contra a mensagem. É nós que levamos temor para dentro de casa. É nós que ensinamos. Isso é Deus, isso é verdade. A mensagem é real. Então, até no tempo do irmão Brana, eles chamavam o irmão Brana de falso. E hoje também estão chamando o irmão Brana de falso. Agora, não é porque chamam que ele é. Chamaram Moisés,
Moisés era Deus. Chamaram Jesus, Jesus era Deus conosco. Chamaram Brana, e Brana era Jeová encarnado. Certo? Jeová encarnado, Abraão restaurado 157. Ele é Jeová, Deus na minha carne, é Jeová encarnado. Mas a presença não era reconhecida, por quê? Porque ali tinha Billy Graham, Oral Roberts, tinha o irmão Allen, tinha centenas de pregadores bons. Mas a presença de Deus estava num homem. Deus é um. Você não pode pensar que você vai sentir a presença de Deus porque está no meio de muita gente. Deus é um, até o ponto de você ter este Deus em você. Eles tinham que ter aceitado a Cristo para ter Cristo neles no Pentecostes. Eles tinham que ter aceitado Brana como profeta, como Deus encarnado, para depois que Brana partisse, eles terem a mensagem de Brana como Deus encarnado dentro deles. E eles não reconheceram Brana. Você pensa que eles vão reconhecer hoje? Não vão. Deixa eu ler mais uma vez para me encerrar, que vocês já conhecem. Porque Satanás não reconhece a mensagem de um só homem. Toda a vida foi assim. Depois que passou do tempo, aí ele ajuda as pessoas. Mas no dia, ele está sobre as pessoas, ungindo para não crer. E a mensagem de um só homem era que seria odiada. E as portas do inferno não prevaleceria contra a mensagem de um só homem. Um só homem nos dias de Jesus. Você vê Jesus, e Jesus já está dizendo que era Pedro. Porque Jesus já estava derramando seu ministério, sua palavra sobre Pedro. Foi para Pedro que ele diz: quando te converteres, confirma teus irmãos. Não foi para todos os apóstolos, foi para Pedro. Deus trata com um. Sempre é um. E o diabo, ele é um pervertedor. Ele quer trazer a congregação inteira. Ele ajuda a congregação a levantar contra o pastor. Ele ajuda os membros a levantar contra o pastor, para dizer, não é a mensagem de uma só pessoa. O diabo ajudou aqueles 3 homens no tempo de Moisés, para ir contra a mensagem de uma só pessoa, que era Moisés. O diabo ungiu as pessoas no tempo de Jesus para ir contra a mensagem de uma só pessoa, que era Jesus. O diabo ungiu o povo nos dias de Pedro para não crer que a mensagem de uma só pessoa era Pedro. E era Pedro, vocês podem ver, foi Pedro, não foram os demais, foi Pedro, não foi todos os 11, porque um já tinha suicidado, que era o Judas, no dia de Pentecostes, não foi os 11, foram a Pedro. É uma pessoa só, gente. Mas o diabo não crê no ministério de uma só pessoa. Só depois que passa, que ele até ajuda as pessoas a crer. Já passou do tempo, mas no dia, o diabo é contra o ministério de uma só pessoa. Por que o diabo é contra o nosso ministério? Esse ministério é de uma só pessoa. Você vê, desde quando manifestou a terceira puxada, que o irmão Brana não pôde dizer a ninguém. Não foi por 2, não foi por 3. Quando eles chegaram, a mensagem já tinha sido anunciada. Quando eles entraram para crer em 2004, já tinha sido pregado tudo, e até o ministério de uma só pessoa já havia terminado. Só tem que ter aqueles que crê para prosseguir com aquele ministério. Mas o ministério, como o irmão Brana disse, dura 3 anos e meio no máximo. E depois aquele homem, aquele pastor, ou aquele pregador, aquele homem que trouxe aquela mensagem,
ele vive daquilo que ele fez durante aqueles 3 anos e meio. Então, as pessoas não percebem. O Coré, o Datã, o Abirão, não percebe. Os 70 incrédulos, não percebe. Aqueles que não creram na mensagem de Pedro, também não perceberam. O ministério vem, faz o trabalho, aí depois, aqueles homens aparecem. Aí eles pensam que eles ajudaram. Eles pensam que eles fizeram alguma coisa. E quando eles chegaram, a mensagem já tinha sido disseminada, pregada, já tinha evangelizado os lugares que precisava ser evangelizado com a terceira puxada. Mas aí levanta as pessoas contra o ministério de uma só pessoa hoje, no dia. Essa mensagem ainda está de pé. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, mas a mensagem está de pé. Quando você põe outra pessoa junto, você põe outro pensamento. Isso quer dizer, você põe confusão. Por isso, quando chegou a mensagem de Moisés, a coisa estava perfeita. Quando Coré, Datã e Abirão apareceram, confundiram o povo. Aí Deus matou Coré, Datã, Abirão e suas famílias e suas congregações. Todos morreram. Hoje é morte espiritual. Eles morrem, eles continuam com a Bíblia na mão e não sabem o nome do Pai. Eles morrem, continuam com a mensagem na mão e não sabem que o Cordeiro saiu do trono, que o novo nome é Brana. Eles não sabem que Deus já fez esse trabalho. E isso eles não sabiam até o ano 2000. Mas a mensagem da terceira puxada foi a mensagem de uma só pessoa, que o diabo até hoje não crê. Ele não admite. Ele vai te apresentar. Olha quantos homens que pregam melhor do que esse homem aí. Olha quantos. Olha as igrejas deles, que estão cheias. Centenas, milhares de pessoas. É o que o diabo mostra. Mas o verdadeiro cristão vai ver onde está aquela mensagem. É uma só pessoa. E os outros creem naquela mensagem. O irmão Brandes, no Mensageiro do Entardecer, que é dada a uma pessoa, e depois os demais tomam aquela mensagem e espalham para todo mundo. É isso que tem acontecido aqui no nosso tempo. Agora a questão se levanta no deserto. Vamos repetir, né? 128, quem dizia ser este? Aqui é onde isso traz. Vejam. Lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Lembram-se, essas pessoas que falam contra a mensagem de uma só pessoa, desfrutaram das bênçãos da mensagem de uma só pessoa. Como lá eles desfrutaram das bênçãos da mensagem de Moisés. Eles desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou um no deserto, um chamado Datã, um chamado Corá, e lhe disseram, isso tem que ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Aí eles não aceitam a mensagem de uma só pessoa. Ele não pode ser, não vou falar. Eles dizem, não pode ser Brana o único. Nos dias de Brana ele dizia, uma só pessoa é Jesus. Mas Jesus foi há 2000 anos atrás. Agora, a presença de Jesus estava em Brana. E eles não admitem. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo? E não apenas com uma pessoa. É um indivíduo, não um grupo. Mas aí a junta, o Coré, o Datã, o Abirão, e pode ir chamando os demais do Velho Testamento, do Novo Testamento, esses espíritos
Nunca morreram. Coré, Datã e Abirão morreram, mas o Espírito que os ungia nunca morre. Judas morreu, mas o Espírito que ungia Judas nunca morreu. Está em novos Judas, em novos Corés, em novos Abirãos. Eles não percebem isso. Também o Espírito de Deus não morre. Estava em Moisés. Moisés morreu, ou passou por um ato de morte, como nós sabemos. Mas Deus continuou. Jesus veio, morreu na carne, para que pudesse ser o nosso remidor, parente. Mas o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para operar. E assim você vê, as eras da igreja morreram, mas o Espírito Santo não. Aí Deus vem em um homem chamado William Marion Branham, unge este homem como sétimo anjo para revelar os mistérios escondidos. E outra vez eles não percebem. Mas Branham morreu. Mas o Espírito que estava em Branham não morreu. Está aqui outra vez. Amém. Creiam vocês ou não, a mensagem é verdade. Vocês deveriam ver o ministério final. Se você chama também irmão Branham de João, entenda que o ministério final, que ele não pôde falar para ninguém, está aqui, operando desde o ano 2000. Era o ministério que ele não podia dizer para ninguém. Deus não podia dar a conhecer aquele ministério para uma pessoa. E disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. E eu estou te dizendo, afirmando a presença de Deus na mensagem deste dia. Todos nós morremos, mas o ministério não morre. Sabe por que o ministério não morre? Porque o ministério é Deus. É Deus mudando de corpo. É Deus mudando de morfe. Aceitaria você, Deus agora, entrar no seu morfe? Deus mudar de morfe e ser você? Ser a noiva, a esposa desse dia, que ele veio e a beijou com a revelação da palavra, sussurrou. Nenhum homem pode sussurrar no ouvido de uma mulher que não seja dele, porque é também um adultério potencial. O sussurro no ouvido dá sensação sexual. Talvez você nunca ouviu isso, mas você tem que saber dessas coisas. Deus veio nesse tempo final, depois do casamento, Cristo e esta igreja, ela está casada, aí ele pode sussurrar aos ouvidos dela os mistérios, não das outras. Irmão Branham fala isso em Cristo, mistério de Deus revelado. Que Deus te ajude, Deus te abençoe, e que você não seja como Satanás. Satanás não crê na mensagem de um só homem. Mas a Bíblia, Jesus falou que nem as portas do inferno pode prevalecer contra a mensagem de um só homem. Nos dias de Moisés, nos dias de Pedro, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias de Branham e nos nossos dias. Pai, rogo ao Senhor que continue alimentando a nossa vida, porque nós reconhecemos a presença do diabo através das naturezas pervertidas de homens e mulheres vivendo no nosso século, e reconhecemos a natureza de Deus em homens e mulheres que vivem a mensagem do dia. Estamos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.